esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que eles conversando pelo caminho?" Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar a Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres haviam dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E, começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, o abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, vocês que congregam conosco através da Rede Catedral de Comunicação Católica, TV Horizonte, e nossa amada Rádio América, Rádio e TV da Padroeira do Estado de Minas Gerais, aqui nesta Casa de Clemência e Bondade e Santuário Basílica da Virgem Senhora da Piedade. Estamos na 8ª da Páscoa, 8ª essa que nos leva novamente ao domingo da ressurreição. A Igreja no tempo pascal nos convida a lermos de forma especial o livro dos Atos dos Apóstolos, de forma bem objetiva e direta, Atos de 2 apóstolos, Pedro e Paulo. Aqui ouvimos o livro dos Atos dos Apóstolos em seu capítulo 3º, onde Pedro e João estavam indo ao templo às 15h, mais ou menos a hora que aqui estamos. E assim no templo tinha um homem coxo de nascença, um aleijado.
que ficava pedindo ajuda para lá e para cá. Assim, ele pediu ajuda para aqueles homens, para os discípulos de Jesus. E Pedro, encorajado, disse para aquele homem: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho te dou, Jesus Cristo. E a pergunta que deve ecoar no nosso coração: nós estamos dando Cristo às pessoas? Nós estamos assumindo este nome que recebemos no dia do nosso batismo, cristão? Nós estamos honrando o nosso batismo, sendo outro Cristo? Às vezes tem muita gente que está dentro da igreja, mas dá testemunho do capeta. Me perdoem. Mas se você vem à igreja, escuta a palavra, comunga, entende os ensinamentos da igreja e faz o inferno na vida das pessoas, você não é cristão, você é um pagão sacramentado. Qual é a sua escolha? A sua escolha é para Cristo? Então seja um Cristo na vida dos outros. Outra coisa importante, meus irmãos, se nós soubéssemos o tamanho da nossa fé, conhecêssemos nossa fé, porque hoje, infelizmente, como disse uma vez o Papa Bento XVI, a igreja nunca perdeu fiéis. A igreja sempre perdeu os infiéis, porque quem é fiel conhece a fé e não abandona a fé. Você pode discordar do padre, você pode pensar diferente do bispo, do papa, pode pensar. Mas você não está aqui para seguir o Padre Diego, Dom Valmor. Você não está na igreja para seguir o Papa Francisco. São pessoas que escolheram se consagrar para anunciar o Cristo. Mas todos nós somos discípulos. E se você coloca a sua fé em um homem que falha, você constrói castelos sobre a areia. Aposte a sua fé em Cristo, porque Cristo não te decepcionará. E assim você nunca abandonará a fé que Ele nos ensinou através da igreja. Assim, aquele homem que era coxo, aleijado, foi curado por um apóstolo. Você sabe o poder da sua oração? As pessoas às vezes passam por você: ô fulano, reza para mim. Você sabe o poder da sua oração? Você sabe que o poder da sua oração chega onde a gente menos espera? Você reza por A, por B, reza por mim. Porque tem gente que não precisa mostrar que sabe rezar e que é uma pessoa de oração. Quem reza, exala o perfume de Cristo. Nós estamos exalando o perfume de quem? Não vou falar marcas, né? Porque senão daqui a pouco vão querer patrocinar o padre. Não gosto. E ninguém me banca aqui. Mas você exala perfume de quê? Ou você exala caatinga. O que você está exalando? Mostre para os outros o Cristo que habita em você. Aquele homem foi curado pela fé dos apóstolos. Nós, pelo poder da nossa oração, temos o poder de rezar. E o bom Deus, em sua infinita misericórdia, opera milagres em nossa vida e na vida das outras pessoas, se assim crermos. Agora, se você reza achando que vai dar errado, para que você reza? Que fé que é esta? Os apóstolos rezaram sobre aquele homem, deram a ele Cristo e eles reconheceram Jesus. Você dá testemunho de quem? Exala o perfume de quem? O evangelho de hoje me lembra um pouco a minha história com esse santuário. Contei essa história para poucas pessoas. A primeira vez que vim como seminarista neste santuário foi em 2015, no mês de abril. Estava um frio. E assim rezamos a Eucaristia aqui, com Dom Valmor. E cantou uma canção, que hoje vamos cantá-la também. O tempo pascal então me remete a esta missão que o Cristo desde 2015 já me chamava para ser servidor aqui, e eu estava cego como os discípulos. Não porque sou o melhor, sou o pior de todos, mas a dignidade não é minha, é dele, ele que me constituiu sacerdote. Jesus estava
e ressuscitado. E seus discípulos estavam caminhando. 2 discípulos indo para Emaús, um povoado a 11 quilômetros de Jerusalém. Tristes, cabisbaixos, porque o mestre havia morrido. É igual a gente quando sai de velório, diferente de algumas famílias que o velório é igual festa, mas normalmente a gente sai triste, porque a gente perdeu alguém que a gente ama. O corpo foi sepultado, agora só vai ficar na fotografia, na memória. Os discípulos estavam baqueados, tiraram o nosso mestre, mataram nosso mestre. E Jesus aparece diante deles, para dizer que Deus é onipresente, Ele está em todo lugar. Nós que não queremos enxergar Ele, nós que abrimos mão de estar com Cristo para estar com outras pessoas que vão nos levar não sei para onde. Que a gente aposta mais nas pessoas do que em Deus. A gente confia mais no outro do que em Deus. Jesus aparece diante deles. E assim, ele pergunta, Jesus foi bem jocoso, bem irônico, o que vocês estão conversando, né? É igual quando a gente escuta alguém falando alguma coisa, a gente sabe que a pessoa está falando isso ou aquilo, mas a gente pergunta mesmo assim, só para confirmar. Para dizer que todos nós temos um pouquinho de Cristo dentro de nós, com certeza. E assim eles responderam, olha, o nosso mestre foi morto, nós perdemos o nosso mestre, ele foi morto pelos sumos sacerdotes, entregaram ele, nós esperávamos que ele fosse tudo, mas já faz 3 dias que isso tudo aconteceu, e nós estamos perdidos, como às vezes nós estamos perdidos na nossa vida, sem rumo, sem saber onde vamos, onde partimos. Quem não tem um ponto de partida e não tem um ponto de chegada é um andarilho. Eles estavam perdidos. Quantos de nós estamos perdidos porque nos afastamos do Mestre? E assim, Jesus continua caminhando com ele, ensinando para eles a Sagrada Escritura. E aqui está o lema da minha ordenação diaconal: corações ardentes, pés a caminho. Gente, se o nosso coração para de arder por conta de Cristo, nós estamos mortos, só em pé, só esquecemos de deitar. Se o seu coração não arde na Eucaristia, você está anestesiado, você está dopado. Aqui não brincamos de teatrinho de pão e suco de uva. Aqui é corpo e sangue dele dado e oferecido por nós. Me perdoem, mas se nós soubéssemos e adorássemos Cristo e crêssemos que realmente Ele está na Eucaristia, essa igreja estava cheia e teria fila lá fora. Mas é porque a gente troca Cristo por outras coisas. As igrejas eram para estar abarrotadas, mas por que as igrejas estão vazias em alguns lugares? Porque as pessoas esqueceram de Cristo, abandonaram Ele. Não perca a oportunidade, quando participar da missa, de participar da liturgia eucarística e de comungar. Não fuja da Eucaristia, porque Ele vem ao nosso encontro. Ele se faz presente no meio de nós, e você se esquiva de se alimentar do pão salutar descido dos céus. Ele se dá em alimento. Isso é o meu corpo. É isso que Jesus Cristo fez com os discípulos de Emaús. Fingiu de bobo e ia direto. Fica conosco, Senhor. Eu acho que essa é a nossa fala hoje. Fica conosco. Permanece no meio da sua igreja. Salva a tua igreja. Salva-nos. Nos seduza, para que assim nós possamos nos alimentar de Ti e criar forças para anunciarmos a Ti neste mundo tão podre, tão perdido. Jesus celebra a Eucaristia, e aqui está o rito da missa. Ele pega o pão, abençoa, parte. O abençoar é o momento do ofertório. O padre leva o pão, parte na hora do cordeiro e distribui para nos alimentar.
quando eu preparava essa reflexão, lembrei da minha primeira missa, na hora da consagração, na pessoa dele. Eu disse: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. E para as pessoas a missa continuou, mas para mim passou um filme, uma eternidade, parece que o tempo se congelou. E eu me perguntei: o dia que eu sonhei aconteceu, onde eu vi muitos falarem, mas agora, não por meus méritos, mas por graça dele, o pão se transformou em corpo, o vinho se transformou em sangue. E assim ele se dá em alimento para nós, ele se entrega a nós. Não nos afastemos da Eucaristia. Ah, padre, mas estou em pecado. Confessa. Ah, padre, falaram isso e isso para mim. Busca orientação. Não se afaste não, porque sem ele nós ficaremos cegos, como os discípulos de Emaús. E cada dia que passa, o coração que não se alimenta da Eucaristia se torna frio como gelo. Aproxime-se do Cristo, porque Ele se aproximou de nós, Ele se fez um de nós. Aproximemo-nos do Mestre. Não sejamos como os discípulos de Emaús, como sois tão sem inteligência. Porque quem realmente é inteligente nunca se afasta do Mestre, porque se afastar dele é se afastar de tudo que temos e daquilo que nunca passa. Cristo Jesus, que se dá em alimento por nós.